Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Irmãos, alguém especificamente neste culto está para ouvir o que eu irei falar aqui nessa noite. O tema da ministração desta noite seria os 3 tipos de seguidores de Cristo e uma pergunta: qual é você? Está aqui a minha mensagem bonitinha preparada, mas aprove o coração de Deus que ela vai ficar para outro dia. Acredito que Deus quer falar especificamente com alguém aqui nessa noite. Quantos precisam ouvir a voz de Deus aqui? Enquanto ministrávamos o louvor, Deus me direcionou a pregar em Marcos, capítulo de número 5. Uma história que eu já preguei aqui, eu fiquei aqui questionando Deus, o que eu tenho para falar aqui? O que eu devo dizer aqui nessa noite? Eu sinto temor e tremor das coisas que o Senhor ministrou ao nosso coração. Marcos capítulo 5, eu quero ler o versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crer somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riram-se dele, tendo ele, porém, feito sair a todos. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Mas Jesus lhes expressamente disse que ninguém soubesse e ordenou que dessem de comer a menina. Tome assento aí, por favor. Esse texto ele é muito rico em informações. Até porque é um texto entrelaçado e ele é repetido pelos outros evangelistas. Os outros evangelistas contam essa história, porém somente Marcos e Lucas falam com rigor de detalhes do entrelaçamento dessa história. Essa história se dá quando Jairo chega até Jesus e com uma filha doente, ele chega até Jesus pedindo que Jesus vá até a casa de Jairo. A Bíblia fala que Jairo era um dos principais da sinagoga dos judeus. Isso quer dizer que ele era altamente religioso, altamente sistemático.
E com toda e absoluta certeza, ele só recorreu a Jesus porque os médicos daquela época devem ter sentenciado a menina. Porque um judeu que era da sinagoga era um judeu praticante do ortodoxismo judaizante. Eles eram rigorosos na lei, e a sinagoga, em especial, que existia naquela região, rejeitava o evangelho de Cristo e o próprio Cristo como Messias. Mas se espalhou a notícia naqueles locais de que Jesus, ele era curador, sarador, que sobre ele existia um poder sobrenatural. E aí é aquela história, meu irmão. Quando você não tem para onde recorrer, ainda que ateu seja, você lembra de alguma força superior e recorre a ela. Você pode ser a pessoa mais descrente do mundo, mas quando a coisa aperta a um nível que envolve a sua vida, ou a vida de alguém que você muito ama, você recorre a tudo. A umbanda, ao candomblé, à igreja, faz promessa para santo, é para subir montanha de joelho, você sobe, não importa, se alguém diz para você, tem solução ali, você corre para ela. É assim que o ser humano age por natureza. Jairo não é diferente. Jairo era um homem que ouviu falar de Jesus e que Jesus era alguém que tinha sobre ele o poder de Deus. A Bíblia fala que Jairo vai procurar Jesus e diz: olha, minha filha está extremamente doente, prestes a morrer, e eu preciso de um milagre. Eu preciso que tu vá até a minha casa e lá faça um milagre. E Jesus, que era muito inteligente, muito sábio, sabia que estava lidando com um dos líderes da igreja local. E uma igreja que não acreditava nele, nem no poder que estava nele. Mas como eu disse, quando você está em apertos, e Jairo estava em apertos, e alguém diz, olha, tem um homem ali que Deus usa muito, você corre para ele. Não importa se você não gosta dele, mas se você acredita que Deus é com ele, você visita a casa dele e procura a ajuda dele. Assim faz todo mundo, e Jairo fez a mesma coisa, e Jesus disse, eu vou na tua casa. Jairo se alegra, beleza, glória a Deus, vamos embora para casa. Mas o texto diz que uma multidão de pessoas estava seguindo Jesus. A gente não está falando de 50 pessoas, irmãos. A gente está falando de uma multidão de pessoas que decidiu seguir Jesus para ver o que ele ia fazer. A história se entrelaça bem aqui, porque no meio da caminhada aparece uma mulher. Que coincidentemente, o texto faz questão de dizer que era uma mulher que era rica, e que essa mulher rica ficou pobre. Lucas revela isso, porque ela gastou tudo o que tinha por 12 anos com os médicos, e não tratava um fluxo de sangue que saía dela constantemente. O texto fala que esta mulher tinha 12 anos de doença sobre a vida dela, enquanto Jesus estava indo para a casa de uma menina que tinha 12 anos de idade e que estava prestes a morrer. E esse número 12, ele não aparece aqui à toa, e eu vou já explicar para vocês por que esse 12 aparece aqui. Uma mulher com 12 anos doente aparece na história de uma menina que tem 12 anos de idade prestes a morrer. Ambas sentenciadas para viverem um impossível. Uma há 12 anos buscava médicos e os médicos disseram, não há cura para você. A outra completou 12 anos de idade, agora pelo judaísmo também é uma mulher, não é mais uma menina, porque se existia uma mulher aqui na Bíblia Sagrada, que durante 12 anos estava doente, agora aparece não uma menina, mas uma mulher também de 12 anos de idade, porque segundo o judaísmo bíblico, uma menina quando completava 12 anos de idade, ela é considerada mulher saudável para se casar e ter a sua própria família. Então o texto vai falar de duas mulheres que têm uma sentença. Uma tem uma sentença de viver para o resto da vida doente, sem cura. A outra tem a sentença de que não passaria mais um dia viva. E ambas aparecem o número 12
nessa história. O texto se desenrola de tal forma que a Bíblia diz que a mulher que tinha 12 anos esta doença, ela decide fazer algo que era proibido segundo o livro de Números e segundo o livro de Levítico. Quando você vai ver na Bíblia Sagrada, há uma proibição extrema para quem estivesse derramando o fluxo de tocar em qualquer pessoa ou se aproximar de qualquer pessoa. Quando você lê, por exemplo, no livro de Levítico, capítulo de número 15, Levítico, capítulo de número 15, abra aí, por favor. O versículo de número 19 diz assim: quando uma mulher tiver fluxo menstrual e o fluxo do seu corpo for sangue, ficará 7 dias na impureza da sua menstruação, e qualquer que lhe tocar será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo aquilo sobre o que ela se assentar será imundo. Todo aquele que tocar na sua cama lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre o que ela tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quem tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, ficará imundo até a tarde. Olha para cá. Quando essa lei foi estabelecida no livro de Levítico por Deus, os judeus se reuniram e tiveram uma ideia. A partir de agora, nossas mulheres, quando entrarem no seu ciclo menstrual, elas não ficarão mais em casa. Vamos construir aqui do lado da nossa cidade, uma cidadela, uma cidade pequena, uma espécie de acampamento. E nós vamos proteger este acampamento com os nossos homens, mas as nossas mulheres, quando estiverem menstruadas, ou estiverem com fluxo de sangue, elas sairão de casa e irão para esta cidadela, e lá ficarão por 7 dias, até que fiquem restauradas e possam voltar para suas casas. E por que eles fizeram isso, pastor Júnior? Porque eles entenderam que era melhor separá-las da casa do que ter que manter a casa contaminada e eles não poderem tocar na cama onde se deitam, na cadeira onde se assentam, tocar no copo que bebiam água, nos talheres, porque tudo que a mulher tocasse era imundo. E se você tocasse após ela, você passaria por um ritual de purificação que era um verdadeiro saco. Então, eles descobriram e fizeram isso, e assim foi até na época de Jesus. Só tem um problema. As mulheres, quando entravam no seu ciclo menstrual, agora imagine isso hoje, irmãs. Que loucura que seria isso. Imagina você toda vez que entrasse no seu período fértil, ou melhor, no seu período, no seu ciclo menstrual, que iniciasse a sua menstruação, você saísse de casa para ir para um local onde outras mulheres já estão, e lá ficasse enquanto você estivesse livre deste sangue. Na época de Jesus, as mulheres tinham que fazer isso, todas elas. Só que o problema não era você só sair de casa. O problema é que às vezes, raramente, mas às vezes, o sangue não parava de descer. E aconteceu com esta mulher, que ela saiu de casa, disse possivelmente para o marido, para os filhos: olha, eu comecei o meu período menstrual, eu vou agora para a cidadela, vou ficar na cidadela, e daqui a 7 dias nós nos vemos. Deu 7 dias, ela não voltou, alguém manda provavelmente lá, alguém no local, e alguém que estava indo, alguma outra mulher que estava entrando no ciclo, ei, vê lá como é que está Mariazinha, porque deu 7 dias, ela não voltou. 7 dias depois, alguém volta e diz assim: olha, eu fui lá, visitei ela, ela continua sangrando. E aí ele manda recado por outra: olha, vai lá, diz, porque já fazem 21 dias que a minha mulher, ou que a minha mãe, ou seja lá quem foi que ela era, e o texto faz questão de não dizer, mas a gente conjectura, porque a gente imagina a situação, e alguém traz a resposta: Jorge, olha, depois dos 21 dias ela continua sangrando. Então alguém tinha condição financeira, porque o texto diz que ela tinha gastado muito dinheiro, e naquela época quem tinha dinheiro era quem era rico. Via de regra, as pessoas viviam daquilo que elas recebiam por diária. Ela trabalhava para comer, ela trabalhava para viver um dia, e se vivia um dia após o outro. Mas pessoas que tinham dinheiro, elas tinham posses, e essas posses foram se degradando,
porque o texto diz que ela gastou com médicos. Então eu imagino que o médico ia lá, passava uma receita para ela, dizia para ela: toma isso aqui que vai passar, eu volto daqui a uma semana depois continuou o sangue, e assim foi por 12 anos. E para Deus ter mudado essa mensagem que eu iria trazer, para trazer uma mensagem de uma história entrelaçada, é porque alguém que está sentado aqui, ou alguém que está me ouvindo, deve estar passando por algum problema já há um bom tempo, já consegue olhar para o problema como algo impossível de se vencer, talvez já tenha uma sentença médica por trás desse problema, e que você vai ser dependente eternamente de um remédio ou de qualquer outra coisa. E aí eu vim aqui como um servo e ungido de Deus dizer que existe um Deus que não deixou de olhar para você. E esse Deus mudou essa ministração para fazer você entender uma coisa que está escondido nesse texto. A Bíblia diz que essa mulher gasta tudo, e depois de 12 anos, obviamente naquele ciclo de indas e vindas de amigas, alguma dessas amigas chega até lá e diz assim: olha, tem um homem aqui na cidade que se diz Messias, que se fala sendo profeta de Deus, e esse homem, aonde ele estende a mão, ele cura. Ele já veio de uma pessoa chamada Lázaro, que estava morta, ele estendeu a mão, e aquela ordem que Deus levanta-te e sai, ele sai do túmulo, ele toca num esquife onde tinha o morto de uma viúva, e a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para aquele morto se levantar, e ele entrega aquele filho, e essas notícias começam a chegar até esta mulher. O que é fato é que a Bíblia diz que Jesus ia passando provavelmente em frente a essa cidadela, e alguém diz assim: é aquele ali, ó, aquele que está no meio da multidão, é ele. Mas a lei diz no livro de Números que uma pessoa que estivesse com fluxo de sangue, ela não poderia, em hipótese alguma, tocar em ninguém. E a tradição judaica diz que se uma mulher, ou alguém que tocasse em um morto, ou alguém que tocasse em um fluxo de um morto, tocasse indevidamente, propositalmente em alguém, essa pessoa estava passiva de ser apedrejada. Historicamente você vai perceber que o apedrejamento não se dava só pelo adultério, se dava por circunstâncias variadas, e uma delas era você sabendo que estava sangrando e propositalmente tocar em alguém e torná-lo imundo ou imunda. Agora imagina a situação dela. Ela recebe a notícia meroca de que ali vai passando o Messias, alguém que pode mudar a vida dela, alguém que pode realmente trazer cura. Mas as amigas dizem para ela: ei, tu está ficando louca, tu está ficando doida, olha a multidão que está ali com aquele homem, para você chegar nele você vai ter que passar e tocar, e vai deixar aquela multidão toda imunda, você pode morrer ali apedrejada, o teu fim pode ser hoje. E a Bíblia fala que ela enfrenta a multidão, enquanto Jairo está caminhando com Jesus, arrastando essa multidão para a casa dele. E agora pensa aí, vamos entrelaçar as histórias. Uma mulher decide sair da sua cidadela para ir até o encontro de Jesus, porque acreditava que Jesus poderia curá-la, e ao sair daquela cidadela e indo ao encontro de Jesus, ela percebe que a multidão está acompanhando Jesus, e Jairo está ali apreensivíssimo, com o coração apreendido, preso naquela situação e dizendo: vambora Jesus, que a minha filha está morrendo, acelera aí o passo, porque a minha filha vai morrer. E diz a Bíblia Sagrada que uma mulher atravessa a multidão, e você conhece a história, ela toca na orla de Jesus, e quando ela toca, o sangue estanca, e Jesus para a multidão, e aí a parada começa a ficar muito doida. Porque quando Jesus para a multidão, Jesus diz assim: alguém me tocou, e todo mundo começa a dizer assim: Senhor, parou, está vacilando, está todo mundo te comprimindo, está todo mundo aqui te apertando, e tu está perguntando: quem me tocou? E é interessante quando você olha para isso, Márcio, porque quando você olha para isso, você vê que existem tipos de pessoas que são diferentes. Às vezes você está numa igreja cheia de pessoas, e tem uma pessoa ali conectada com Deus, as outras estão só olhando. Às vezes você está no meio de uma multidão que está de joelhos, e tem uma orando com fé, as outras estão só falando blá 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 e rezando. Uma multidão de pessoas do lado de Cristo, comprimindo a Cristo, pessoas que queriam ver alguma coisa, mas não conseguiam ver um milagre na própria vida, não conseguiam sentir milagre vindo de Deus, porque o propósito delas era diferente daquela mulher.
daquela multidão inteira, ninguém tocava Jesus como aquela mulher tocou com fé. Você pode estar no meio aqui de 150 pessoas, mas Deus conhece seu coração, e você pode tocar nele nesta noite. Se você exercer a tua fé nesta noite, hoje o teu milagre pode acontecer. Hoje aquilo que você tem pedido tanto para Deus e dito: Deus, eu preciso, e talvez você saiu de casa dizendo: Deus, eu preciso que tu fales comigo. Usa quem for que for pregar ali, mas fala comigo. Aí Deus muda a pregação, muda o tema, muda o texto, muda tudo, só para dizer para você: crê em mim, toca em mim nessa noite. A Bíblia fala que ela vai e toca em Jesus. Jesus para todo mundo. Jairo coça a cabeça e diz: meu Deus do céu. E a coisa não acontece em 5 minutos, meu irmão, porque Jesus começa a dizer: alguém me tocou, e para todo mundo, e todo mundo começa a olhar: mas a gente está te tocando, está todo mundo te tocando, Jesus, o que é que está acontecendo? E aí Jesus disse: alguém me tocou de uma forma diferente, alguém me tocou com fé, de mim saiu o poder, não foi eu que dei o poder, não foi ele que deu a ordem, não foi Jesus que disse assim: recebe a cura, mas a fé daquela mulher em Cristo era tamanha, que ela conseguiu extrair de Cristo poder, irmão, para ser curada. E ele olha em volta e não acha quem é que fez aquilo. Jairo já começa a coçar a cabeça, dizendo assim: isso vai atrasar, minha filha está prestes a morrer, e a gente tem que parar para resolver o problema que ninguém sabe quem tocou em Jesus, está todo mundo tocando nele. Agora imagina a tua cabeça, meu irmão, tu está caminhando com Jesus, com a multidão, alguém para toda aquela situação que é o teu problema para ser resolvido, e Jesus para ir resolver o problema de outro. Só Jesus faz isso, Vini. Via de regra, nós somos egoístas demais para pensar primeiro no outro. A gente primeiro pensa em nós. E Jairo estava lá, pressionado pelas circunstâncias de alguém que estava sabendo que a filha estava nos últimos suspiros dentro de casa, mas teve que engolir Jesus, parar uma multidão por causa de uma mulher. E detalhe, tem um detalhe incrível nesse texto: ela não é citada o nome. Pastor, o que isso tem a ver? Os judeus não honram quem não tem nome. O nome no judaísmo revela a sua essência. O nome no judaísmo revela quem você é e a sua origem. Todo judeu precisa, quando vai se apresentar, falar o seu nome e sobrenome, porque ele está dizendo a minha essência e a minha raiz. Na Bíblia, quando você vê uma situação como essa, em que o texto faz questão de citar quem era o dono, ou melhor dizendo, o líder da sinagoga, Jairo, citado por nome, mas não faz questão de citar o nome daquela mulher. E Jesus para a multidão por causa de um Zé Ninguém, por causa de alguém que nem nome tem. Me deixa clara uma história: você pode ninguém conhecer você, você pode ninguém saber quem você é, nem a sua história de vida. Você está sentado nessa igreja e Deus muda a pregação sem nem o pastor saber quem você é, mas Ele sabe quem você é, e Ele para os céus e a terra para te atender, porque Ele é Deus. E Ele só faz isso, meu irmão, porque a dimensão do seu amor é incomparável, inigualável. Nós não conseguimos imaginar. Ele para a multidão, para uma desconhecida, para alguém sem nome na Bíblia, e Ele vai dar honra a alguém que não tem honra nenhuma. Só Ele faz isso, irmãos. Só Ele olha para os pequeninos, para os desprezados, para os esquecidos, para os não lembrados, para aqueles que estão no canto, Jorge. Muitas vezes no canto da vida, no escanteio, muitas vezes pensando: ninguém me olha, Deus não ouve mais minha oração, Deus não recebe mais a minha oração, quando Deus na verdade está olhando para você e dizendo: eu sou o teu milagre. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus parando aquela multidão para atender aquela mulher. Jesus insiste em saber quem era ela. Ela se apresenta com temor e tremor, ajoelhadas aos seus pés e dizendo: sou eu quem te toquei.
Jesus faz questão de, olhando para ela, o versículo 33 do texto que nós lemos no capítulo 5 diz: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e declarou-lhe a verdade. E ele lhe disse, olha que fantástico: filha, a tua fé te salvou. Ei, para aí. Mas ela não foi buscar salvação, ela foi buscar cura. Ela não estava ali buscando uma vida eterna, uma vida no céu, uma vida de glória. Ela foi ali buscar uma vida nesta terra curada. E Jesus inúmeras vezes olha para alguém e diz assim: filho, vai, a tua fé te curou. Vai, eu te curo. Vai, eu sentencio o curo. Mas quando você olha para esse texto e para essa mulher, Jesus olha para ela temendo e tremendo, meu irmão. E sabe por que ela temia e tremia? Porque a multidão inteira, dependendo do que Jesus falasse, apedrejaria ela. Ela sabia que se Jesus não sentenciasse ali no mundo espiritual alguma coisa, uma palavra de fé, as pessoas diziam: epa, essa mulher bem aqui da cidadela, é aquela mulher que tem 12 anos com fluxo, ela não poderia ter tocado na gente, ela nos tornou imundo, vamos apedrejá-la. Mas Jesus não é só curador, irmão. Jesus também é salvador. E Jesus salvou essa mulher 2 vezes. Jesus salvou ela de uma doença incurável, André, de um impossível, de uma sentença de 12 anos de médicos dizendo: não tem mais jeito. E Jesus olha para ela e salva a vida dela de todas as espécies possíveis, seja física, emocional e espiritual. Jesus naquele momento estava dizendo assim: ninguém vai te matar, e a vida eterna para ti, te esperando, porque quem está sentenciando sobre você vida e salvação é ninguém menos do que o dono da vida. Quando essa mulher se levanta no meio da multidão agora, Vini, toda curada, restaurada, e com uma sentença vindo do Messias, cuja multidão estava crendo e seguindo ele. Quando ela se levanta agora curada, alguém chega para Jairo, depois de meia hora de conversa, e diz: Jairo, não importunes mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus estava conversando com as pessoas sobre a situação que aconteceu com aquela mulher. Ele estava dialogando com aquela mulher quando alguém chega para falar isso. E Jesus ouve alguém dizendo: ei, não perturbes mais o mestre, porque a tua filha morreu. E aqui a história começa a ficar bonita, porque o versículo de número 36. Jesus, porém, ouvindo estas palavras, disse a Jairo, o principal da sinagoga: não temas, crer somente. A primeira coisa que eu venho aqui nesta noite dizer é para você que está aqui sentado me ouvindo: eu não sei qual é o tamanho do seu problema, nem a sentença de vida que você já teve, ou o que foi que disseram para você que não tem mais jeito, mas Jesus muda esta pregação para lhe dizer: não temas, creia somente nele. Aleluia, oh aleluia. E é lindo quando Jesus disse isso, porque Jesus está dizendo assim: não temas, crê somente. E o texto diz uma coisa muito interessante no versículo 37: e não permitiu que ninguém o seguisse. Olhe para mim, está uma multidão de gente seguindo Jesus para a casa de Jairo, irmão. E Jesus estava indo lá nos últimos suspiros daquela menina, na esperança de que ele fizesse alguma coisa e ela continuasse respirando. Mas no meio da história aparece uma mulher que durante 12 anos estava doente, e Jesus para por causa dessa mulher. Quando Jesus cura essa mulher e declara a cura, a Bíblia diz que alguém chega para Jairo e diz assim: ei, ó, não perturba mais o mestre, porque acabou, não dá mais para ti. Jesus ouve essa palavra, e isso é muito interessante, porque naquele momento tinha uma multidão de gente, e os 12 apóstolos estavam com Cristo. Olha que coisa curiosa que tem aí. O texto diz que Jesus vira para Jairo e vira
para a multidão: ei, eu não quero que ninguém aqui me siga, a não ser Pedro, Tiago e João. Vamos embora, Jairo. Você sabe o que eu aprendo com isso? Não dá para compartilhar seu milagre, sua dor com qualquer um. Você sabe por quê? Porque na multidão dessas pessoas que estão ouvindo você compartilhar a sua história de vida, o seu problema, a maioria delas quer que você se lasque. A maioria delas estão ali fingindo demência, sorrindo para você, dizendo: eu vou orar por você. Mas querem que você vá para aquele lugar. Querem que você se ferre na vida. Porque são pessoas invejosas e não querem o seu bem, mas fingem que são amigas, que são amigos seus. Você sabe o que Jesus fez com os amigos de Jairo e com a multidão? E detalhe, isso é muito interessante, pastor Douglas, porque dos 12 apóstolos, nem nos apóstolos Jesus estava confiando, nem na liderança. Você tem que saber para quem você conta a sua história de vida. Você tem que tomar muito cuidado para quem você abre seu coração, meu irmão, minha irmã. Porque nem todo mundo, inclusive que está na liderança, vai estar com você, orar por você e crer com você. Mas existia Pedro, Tiago e João, que dentro do coração deles Jesus via: esses aí querem ver milagre, esses aí querem viver o milagre, esses aí querem se alegrar com o milagre. Com estes você abre o seu coração, com estes você ora, com estes você crê. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles chegam na casa de Jairo. E o texto diz assim: tendo chegado na casa do principal da sinagoga, ele viu o alvoroço, e que choravam muito e pranteavam. E ele disse assim: por que vos alvoroçais e chorais? Ei, você sabe o que Salomão fala? Que há tempo para tudo nesta terra. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus chega dentro daquela casa e diz assim: vocês estão chorando por quê? Por que esse desespero todo? Sabe, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: há tempo sim de chorar, e a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para chorar, mas há tempo para se alegrar também. Há tempo para dar glória a Deus, há tempo de dizer aleluia ao Senhor, há tempo de levantar a mão e dizer: Ele é o meu Senhor. E esse tempo pode ser hoje à noite, pode ser hoje que o Senhor escolheu para dizer a você que há tempo de chorar, mas há tempo de parar de chorar para adorá-lo. Quantos querem adorá-lo nesta noite? Aleluia. Jesus disse para aquele pai: a menina não está morta. Quantas vezes na vida a gente não recebe sentenças que são difíceis de lidar com ela, Robert? Quantas vezes você e eu não recebemos ou vivemos situações em que a gente pensa assim: eu não sei mais o que fazer. E pode acreditar, algo assim, inúmeras vezes eu me vi nessa situação. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Mas uma das coisas que eu entendi nessa caminhada é que se Cristo disse não está morto, é porque não está morto. Se ele diz assim: a porta não está fechada, ela pode estar até na minha frente fechada, mas eu vou dizer assim: eu acredito que não está fechado, o que ele está dizendo. Se ele diz assim: pode entrar, eu posso até ver, mas como é que eu vou entrar, Senhor? Eu vou entrar porque ele está dizendo que eu vou entrar. Ele está dizendo: pode seguir, mas Senhor, eu não estou vendo o caminho, não tem caminho, eu estou vendo só água. Pode andar nas águas, porque quem está dando a ordem é Ele. Se ele diz não está morto, é porque não está morto. Quando ele diz assim: ela não está morta, ele estava dizendo assim: quem está dizendo isso aqui não é um ser humano qualquer. Quem está dizendo que não, mas pastor, o médico já declarou, o coração já parou. Eu não quero saber o que o médico te disse, eu não quero saber o que o psiquiatra te falou, eu não quero saber o que foi que aconteceu, mas eu quero te dizer que Deus é que dá a última palavra. Oh glória, aleluia. Ele é o Deus que dá a última palavra. E é muito interessante porque o texto fala que as pessoas começaram a rir de Jesus, dizendo: esse cara está louco, nós estamos vendo aqui, a menina está morta.
ele expulsa todo mundo de dentro da casa, ele manda todo mundo sair, só deixa a mãe, só deixa o pai, só deixa Tiago, Pedro e João. Só ficou com Jesus quem acreditava, só ficou com Jesus quem crê no milagre. Eu tenho que andar com gente assim, Vini, que acredita como eu no milagre de Deus, que acredita como eu que Deus é o Deus do impossível, que acredita como você, que ainda que tudo diga não, se Ele disser sim, vai ser assim, porque é Ele que tem a última palavra. O texto disse que a menina tinha 12 anos. E o texto diz que a mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que estava doente. Ambas as mulheres tinham uma sentença de fim para elas. A primeira, uma sentença de que nunca mais teria cura para ela. E a segunda, uma sentença de que não existiria mais vida para ela. Ambas tinham uma sentença, Larissa, de que não tinha mais jeito. Mas por que o texto faz questão de dizer que uma tinha 12 e a outra estava com 12? Na Bíblia, o número 12 é um número cabalístico, irmãos. Todo o universo foi criado em paralelo com este número. Durante toda a leitura bíblica, você vai ver o 12 aparecendo inúmeras vezes. Você vai ver as 12 pedras no peitoral dos sacerdotes. Você vai ver as 12 tribos de Israel. Você vai ver as 12 portas na Nova Jerusalém. Os 12 anjos que guardam essas portas. Você vai ver que o tempo, o Cronos, o nosso ano é dividido em 12 meses. Você vai ver que um dia de 24 horas é dividido em 12 horas de dia e 12 horas da noite. Você vai perceber que o número 12 aparece quando Jesus multiplica os pães e sobram 12 cestos. Os apóstolos que Jesus escolheu são 12 apóstolos. Você vai ver lá os 144 mil que sobem, são múltiplos de 12. E você vai ver o 12 em todo instante. Quando Deus cria todo o universo, Ele criou em um dos múltiplos de 12, o número 6, em 6 dias Ele cria tudo. E por que, pastor, que este 12 aparece tanto? E tem um detalhe que essa aqui eu vou deixar para você estudar, para você meditar, para você pesquisar. Quantos mandamentos existem, irmãos? Lá em Êxodo capítulo 20, diga para mim quantos mandamentos Moisés recebeu? Quantos? Nós aprendemos até o dia chamado hoje que foram... Se você conversar com qualquer judeu, se você falar com qualquer judeu, se ele tiver a menor experiência com a Torá, um menor conhecimento de hebraico, ele vai te dizer que Deus tem 12 mandamentos registrados na Torá. E você vai perguntar, mas como, se só existem 10? E ele vai te dizer, existem 2 mandamentos, que só o Mashiach pode revelar, só o Messias pode revelar. O que eles não entendem é que o Messias já veio e já revelou esses 2 mandamentos. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, o número 12 está em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, um detalhe, no livro de Apocalipse é o livro que mais cita o número 12. Quando João está na ilha de Patmos, que ele vai ver o começo e o fim de tudo, que ele vê o passado, o presente e o futuro, e quando ele vê tudo acontecendo, o número 12 e os seus múltiplos aparecem a todo instante. Você sabe por que o número 12 aparece aqui entrelaçado numa história de outro número 12? Você sabe por que o autor, que não precisava dizer que a mulher estava há 12 anos doente, bastava dizer que ela estava muito anos doente, bastava ele descrever. Lucas e Marcos podiam dizer assim, olha, uma mulher que estava doente há muitos anos, aparece para buscar cura em Jesus. Ele não precisava dizer que a menina tinha 12 anos, que já era naquela idade uma mulher, bastava ele dizer, a menina já era uma mulher, mas o texto faz questão de dizer, que uma tinha 12 anos de idade, e a outra estava há 12 anos sentenciada com uma doença. Você sabe por que isso acontece? Porque quando você estuda sobre o número 12, você descobre que o número 12 é o número que revela a essência do poder divino. Como assim, pastor? Se tiver um judeu me assistindo agora, ou um rabino, alguém que estuda, talvez como estudei,
Ele confirmará e dirá a você. E se você pesquisar, você diz assim: o pastor Júnior realmente estudou o que está falando. Dentro da numerologia bíblica, o número 7 representa a perfeição de Deus. Representa aquilo que Ele consegue fazer em mínimos detalhes. Mas quando você olha para o número 12 na numerologia bíblica, ela não representa a perfeição de Deus. Ela representa o poder de Deus. Representa um poder universal que só Ele tem nas mãos. Quando você olha para a Bíblia e vê o número 12 entrelaçando vidas, e você vai olhar a história das vidas que estão sendo entrelaçadas, você vai ver que um tinha uma sentença de doença para o resto da vida, e a outra estava com uma sentença de morte, não viveria mais. Aí chega aquele que é o dono do doce, o dono do poder, o dono de todo o universo, aquele que todo o poder está nas suas mãos. Não é à toa que Jesus, quando ressuscita, quando ele está ressuscitado, ele olha para todos assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você sabe quem é que estava ali? Ninguém mais, ninguém menos do que aquele que tinha todo o poder nas mãos. E a Bíblia faz questão de dizer do 12 aqui e do 12 de novo, para deixar claro para quem estava lendo e conhecia a numerologia bíblica: não era um homem qualquer que estava ali, não era qualquer pessoa que estava ali, não era um curandeiro, não era um feiticeiro. Quem estava ali mudando uma sentença de impossível era ninguém menos do que aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Você pode levantar a mão e exaltar o nome dele, porque ele tem esse poder. E de alguma forma, para ele ter mudado essa pregação, é porque alguém precisava entender: a sua sentença não é o fim, a sua sentença não é essa, esse não será o seu fim. Deus está te dizendo: este não é o teu fim. Eu quero que você fique de pé comigo em nome de Jesus. Olhe para cá em nome de Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer. Aleluia. Como eu sinto a graça dele aqui. E sabe o que ele disse àquela mulher? O texto fala, pastor Douglas, que quando ele chega diante da menina que está morta, ele lança uma palavra que os tradutores não quiseram traduzir, só diz Talita cumi. Que numa tradução literal seria: menina, levanta-te. Eu quero encerrar esta ministração com esta palavra. Olhe nos meus olhos. Levante-se. Levante-se novamente. Levante-se novamente. A sentença de morte sobre a tua vida se encerra hoje. Hoje ela é encerrada, hoje ela é sepultada, porque Ele está dizendo: te levanta. Meu Deus do céu, como eu sinto a tua presença eterna. É tão lindo saber que aquele que tem todo o poder nos céus e na terra é ninguém menos do que o nosso Pai. É ninguém menos do que o seu Pai. Qual foi a sua sentença, querido? O que foi que te sentenciaram? Por que foi que Deus mudou esta pregação? Que sentença foi essa? Ou que autossentença você deu a si mesmo? Que história é essa de que você não pode? Que história é essa de que você não consegue mais?
Que história é essa que você não consegue mais e chegou no seu fim? Deus está te dizendo: te levanta novamente na minha presença. O texto diz que quando ele deu a ordem para ela se levantar, ela não só se levantou, meu irmão. A ordem era só para levantar. Mas a Bíblia diz que ela se levanta e começa a andar. Deus estava dizendo para ela: você vai voltar a andar, você vai voltar no meu caminho, você vai voltar a caminhar onde eu quero. Oh, glória! E existe um Deus que é um Deus que levanta, existe um Deus que muda, existe um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, e faz questão de registrar nesse texto, para deixar claro: nós seguimos ao único que tem o poder de dar sentenças. Qual foi a tua sentença? Qual foi a tua sentença, crente? Qual foi a tua sentença, meu amigo? Porque o Deus que está aqui nessa noite, Ele está aqui para mudar a sua sentença. Existem algumas sentenças que são difíceis de lidar. Existem situações que são difíceis de lidar. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, e eu já vou encerrar, eu não vou tomar mais do seu tempo. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Deus que quando nos manda levantar, e nós nos levantamos, todo mundo vai se assombrar. Tem gente que vai olhar e dizer assim: rapaz, isso aqui não era aquele cara, isso aí não era aquela irmã. Como é que é? Aquela ali? Que história é essa? Eu não acredito. Invejosos surgirão, perseguidores se levantarão, caluniadores vão caluniar. Mas deixa eu lhe dizer uma notícia boa: a ordem veio de Papai do céu. Te levanta, meu irmão, te levanta, minha irmã, porque é Ele que ressuscita sonhos, é Ele que muda a sentença. Ah, mas eu não acredito. Ah, mas eu não aceito. Eu não concordo. Não acho que deve ser assim. Do meu, não é assim. Não pode isso. Quem é você para dizer a este Deus o que fazer? Deus olha lá no íntimo do coração, e quando Ele olha lá dentro, Ele diz: levanta! Quantos querem adorar ao Deus que tem a sentença na própria mão? Oh, Teve poder de andar sobre o mar. Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar. Cante, cante, cante. O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele vai te ver. Pode chamar esse homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o
mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás. Levante-se, 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 levante-se. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança, é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Canta, igreja! Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as portas de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, as glórias de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que veio, vivo do que cheio, e das glórias de novo.
não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Jesus está visitando corações essa noite. Haja o que houver, venha o que vier, irás provas de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás provas de novo. Eu creio em ti. Esse é um Deus que muda sentenças, aleluia. Ananto venecasto e Micaia. Ele muda sentenças do universo. Oh, Ele é aquele que manda levantar-se. Ai! Oh, glória! É Ele quem muda a sentença. É Ele quem muda tudo. Meu Deus, como eu sinto a tua graça. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas se quiser entregar agora, é só sair do seu lugar, vir até aqui à frente, nós vamos orar por tua vida. Jesus está aqui também para salvar você, para mudar sentença. Pastor, eu estou afastado. Volte hoje. Volte hoje, volte a se levantar, caminhar hoje com Ele. Ele está aqui nesta noite. E Ele é lindo, Ele é lindo. Meu Jesus é lindo, Jesus, eu te amo. Baruch Hashem Adonai. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Nos esconda, Deus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus, Jesus. o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Debaixo de tuas asas, Deus, nos esconda. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Bem baixinho, bem baixinho. Espírito de Deus, eu honro o nome de Yahushua, o meu Jesus, o meu Salvador. Eu quero te agradecer, oh Adonai, porque esta foi uma noite de cura, Senhor. Obrigado pelas sentenças, Deus, que mudaste nesta noite. Obrigado, Deus, pelos sonhos que ressuscitaste. Obrigado, meu Deus, pelas visões que restauraste nesta noite. Nós estamos cercados com os teus anjos aqui. Senhor, eu te engrandeço, Deus, por esta palavra, pela direção desta palavra.
e pelo que falaste com todos nós nesta noite. Agora eu te peço, Deus querido, levanta, Senhor. Levanta todos aqueles que precisam, meu Deus, se colocar de pé. Em o nome de Jesus, restaura sonhos, visões. Restaura, Senhor, a comunhão com todos que precisam disto nesta noite. Faz-nos entender, Deus, que as tuas escolhas, elas são superiores às nossas. Faz-nos entender, Deus, que tu és o Deus do impossível. Que nada daquilo que a gente acha que não tem jeito nas tuas mãos é o fim. Porque tu és o Deus dono do começo, do meio e do fim. Muda as sentenças desta noite, Senhor, de médicos. Muda as sentenças de psiquiatras, de psicólogos. Muda, Senhor, sentenças de falência nesta noite. Muda nesta noite, Senhor, sentenças em corações destruídos. Muda, Senhor, sentenças de talentos enterrados. Nesta noite, Deus, eu te peço, visita-nos com uma nova sentença e nos faz ficar de pé e andar contigo. Obrigado, Deus, mais uma vez, por tua infinita misericórdia. Abençoa esta semana, Senhor. Que seja uma semana onde possamos estar debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça. E crendo que tu és o Deus do impossível. Tem coisas, Deus, que eu não tenho ideia como tu vai fazer. Mas eu sei que tu vais fazer, porque tu és Deus. Nas tuas mãos eu entrego a minha e a vida de todos aqueles que aqui estão, Senhor. Todos aqueles que nesta noite entenderam pela tua palavra que tu és um Deus que fala com o teu povo. Nos ajuda a guardar a tua palavra no nosso coração. E nos dá uma semana debaixo desta graça, debaixo desta nova sentença de levantar e andar para a tua glória. E vem ficar conosco. Nós te oramos em nome de Yahushua, Mashiach, de Jesus, o Messias, nosso Salvador. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus sejam com todos, hoje e sempre. Você pode aplaudir Jesus enquanto a gente canta, enquanto a gente adora. Como eu amo, como eu amo, como eu amo esse nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome.